Boa tarde, graça e paz. Espero que todo mundo esteja bem. Vou me apresentar rapidamente para a gente já dar continuidade a esse tempo. Eu sou Lisânia Pereira, sou atualmente presidente do Instituto Manda Ver e fundadora do Banco Comunitário Laguna, lá na cidade de Maceió. E estou aqui com essa honra e com esse desafio, né, de trazer esse tema do empreendedorismo e de projetos sociais. E antes da gente entrar na temática do nosso curso, do horário da tarde, eu trouxe um material para compartilhar com vocês, só para vocês entenderem um pouquinho, resumidamente, o que é a nossa organização e o que é que nós fazemos lá na cidade de Maceió. Eu sou do Vegel e sempre quis viver em um lugar limpo, brincar com meus amigos, estudar e ser um percussionista. Eu aprendi foi desde cedo a catar sururu e ajudar meus pais. Mãe sempre disse que éramos pobres e felizes. Muitas vezes eu tive fome e eu não ficava feliz. As coisas ficaram muito difíceis, mas depois isso melhorou. O Manda Ver chegou ajudando a favela. Eu ganhei até presente no Natal. Apresentei uma peça com meus amigos no teatro. Foi massa demais. Mainha virou manicure. Ela fez o curso no Manda Ver com as amigas. E Painho, que fez o curso de eletricista, tem um emprego. Agora eu consigo estudar e agora eu tenho esperança. Minha mãe disse que somos um povo empreendedor. E eu só consigo pensar no que eu vivi e no que eu vivo hoje. E eu sei que podemos sonhar ainda mais. A gente já ganhou prêmios e dizem que somos a melhor ONG. E vocês acreditam que a gente tem até um banco? Nossa moeda é Sururote. Querem ver? Esse vídeo foi um resumo que a gente fez do... Estou só na dúvida aqui, qual que é o botão para frente ou para trás. Esse aqui foi, né? Esse vídeo que nós fizemos dá um resumo do que é o nosso território, né, do que ele era, na verdade, e como que ele vem evoluindo. Então, nós somos uma capital, Maceió é uma capital, nós estamos num bairro centralizado, onde no último censo de 2010 nós tínhamos mais de 60 mil pessoas que eram habitantes só desse bairro, dentre elas mais de 8 mil pessoas, moradores da comunidade, às margens de uma lagoa, vivendo diretamente da casca do sururu, ou da pesca do sururu. E nós, quando entramos lá em 2018 para trabalhar dentro desse território, nós tínhamos aspectos sociais do território de pessoas de extrema vulnerabilidade, como, por exemplo, um alto índice elevado de crianças inseridas dentro do trabalho infantil, mulheres com aproximadamente 350 a 400 reais de renda por mês, trabalhando entre 12 e 16 horas por dia. Nós tínhamos uma insalubridade dentro do território. Então, a gente está falando que no centro de uma capital, num bairro centralizado, nós tínhamos um estado de extrema pobreza. E quando entramos dentro do território, nosso intuito, por isso que o vídeo vem a partir da narrativa de uma criança, o nosso intuito era trabalhar inicialmente com as crianças, cultura e esporte e educação, com o intuito de que a gente oportunizasse às crianças uma nova possibilidade de um estilo de vida diferente além do trabalho. E nós começamos a perceber alguns detalhes dentro desse processo. O quê? As nossas crianças ficavam conosco poucas horas. Acho que ele está passando. Olha, passei até sem querer, gente, desculpa. Agora achei, aqui me achei. Vou voltar porque tem gente tirando foto. As nossas crianças, elas ficavam algumas horas conosco dentro da nossa instituição, mas a gente tinha um outro desafio que era o pior de dentro do território: a ausência de geração de renda. A ausência da geração de renda. Então, nós começamos lá no final de 2018 e 2019, pensando como que a gente poderia trabalhar a questão da geração de renda no território. Principal atividade econômica, pesca do sururu.
O desafio maior, as pessoas nem tinham qualificação profissional, muito menos eram alfabetizadas. Foi aí que surgiu a ideia de nós criarmos um banco comunitário. Então, o banco inicialmente nasceria com o propósito com o qual a gente retiraria aquele volume de casca, 8 toneladas por dia de resíduo, desprezados na comunidade, e nós transformaríamos essas cascas em algum tipo de produto para comercializar, e com esse dinheiro nós compraríamos alimentos, criando um mercado social, onde as mulheres poderiam ir até esse mercado e escolher os itens de necessidade básica para a sua família. E aí, depois desse desenho todinho, veio a pandemia. Com a pandemia, o mercadinho nem nasceu, já morreu ali mesmo na ideia, porque não fazia sentido nenhum acumular tantos alimentos que as pessoas estavam precisando comer com urgência. E aí nós continuamos a desenvolver essa ideia e evoluímos do mercadinho social para o banco com uma moeda e com microcrédito. E aí como que passou a funcionar? As mulheres passaram por um treinamento, elas continuavam trazendo essa casca, que se transformou num produto com a indústria, que é o Cobogó Social, e a partir disso nós pagamos a essas mulheres o valor pertinente ao peso da casca. E com esse dinheiro, que é a moeda social, as mulheres podem consumir dentro do território qualquer item que ela considera essencial para a sobrevivência ou para o cuidado da família. Essa foi a primeira frente que nós avançamos com o banco. E aí continuamos evoluindo. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o nosso banco. Então, aqui nós vemos as principais problemáticas que nós encontramos no nosso diagnóstico social lá dentro do território. Então, nós tínhamos 76% das chefes de família eram mulheres. Então, infelizmente, além de ser mães sozinhas, essas mulheres eram responsáveis pelo sustento do lar. Dentro das problemáticas, nós vimos que 57% das famílias não possuíam acesso à rede bancária, porque no território não tem nem caixa aqui, quanto mais lotérica, não tem nada, nenhum tipo de acesso. 71% dessas famílias viviam diretamente de renda informal ou de programas governamentais como Bolsa Família, Auxílio, LOAS, algo do gênero, ou muitas vezes de faxina, pequenos reparos, nunca vinculado a empregos formalizados. 50% das pessoas que nós mapeamos do território eram analfabetas completamente. E das 50% que sobraram, eram analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que só conseguem ler e escrever praticamente a assinatura do próprio nome. E 30% das nossas mães solos, com crianças em primeira infância. E foi aí que nasceu a nossa moeda, a Sururota. Ela é uma moeda real. Depois eu tenho uma, terminei deixando lá na minha mochila. Depois você pega para mostrar para eles. A nossa moeda, ela nasceu com a comunidade e para a comunidade, né? Então, foram oficinas que nós fizemos com as mulheres para desenvolver o nome, as formas e os desenhos que teriam na moeda. Por que eu estou dando esses detalhes? Quando a gente entrar na parte mais técnica do nosso curso, vocês vão entender por que eu estou trazendo relevância a esses pequenos detalhes. Então, como a nossa comunidade era 50% praticamente analfabeta, como que essas pessoas reconheceriam uma moeda só escrita ou algo só escrito? E aí vem uma coisa bem interessante, que é a maioria das pessoas que não leem e não escrevem reconhece cores, números e formas. Então, às vezes, você tem uma pessoa lá na tua comunidade, no teu ministério, que ela tem dificuldade de leitura ou ela não lê, e essa pessoa, às vezes, ela está excluída de alguns programas porque a gente tem uma incapacidade de conseguir ensinar essa pessoa alguma coisa. E aí, na nossa percepção, essas pessoas têm plena capacidade de reconhecer cores, números e formas, mesmo que ela não esteja letrada. Então, nós usamos isso na nossa metodologia. E aqui foram alguns dados que nós produzimos até o início desse ano. Então, até o início desse ano, nós já retiramos 144 toneladas de resíduo de dentro do território. Recolhemos, não só melhorando a condição de vida no sentido ambiental da comunidade, mas melhorando também a questão da saúde pública, porque você imagina, acho que quem já viu o marisco do sururu, que é uma espécie de mexilhão,
aquilo ali jogado se misturava com porco, na nossa comunidade tinha muito porco, e formavam uma lama, e as crianças brincando descalço, davam um bicho chamado bicho de porco, eu não sei se a maioria conhece. O que acontece? Lá em 2017, 2018, houve um surto disso no território, e os pés das crianças começaram a ser comidos por esse bicho. Então, foi feita uma campanha, se der um Google, vai encontrar isso lá, campanha do bicho do pé no Vegel do Lago. Foram mais de 200 profissionais mobilizados voluntariamente para socorrer os pés das crianças e das pessoas que viviam na comunidade. Por isso que esse dado para a gente é considerado um dado de impacto. Com esse dado de impacto, as mulheres tiveram acesso a cerca de R$700 mil em renda, além do que elas produziam com o próprio filé, que era a única coisa que ela aproveitava do marisco. Isso aqui foi parar na mão das nossas mulheres. E elas tiveram 52 estabelecimentos cadastrados para gastar esse dinheiro da maneira que ela achasse adequada. Esses estabelecimentos eles foram cadastrados de acordo com a necessidade das mulheres. Nós precisamos de farmácia, precisamos de supermercado, padaria, açougue. Nós fomos realizando o cadastro para que essas... Eu vou deixar as moedas aqui. É real, tá, gente? Não posso nem deixar com vocês, senão vocês vão lá no meu território e vão gastar, porque vale dinheiro lá. Mas no final eu deixo vocês darem uma olhadinha. Só que aí nós começamos a implementar outras tecnologias. Algumas mulheres que tinham renda de R$350 começaram a produzir R$3 mil só com a casca durante o mês. Começaram a achar um volume de casca, elas começaram a limpar a comunidade porque, a partir daquele momento, aquela casca tinha um valor econômico. E aí algumas mulheres disseram, poxa, a gente não gasta R$3 mil com alimentação. Mas a gente tem uma continha de água, de energia, está colocando uma internet em casa. Seria bom que a gente pudesse pagar as nossas contas também com a moeda. E aí nós implementamos uma tecnologia dentro do nosso banco e começamos a aceitar contas bancárias. Então, até o início do ano, 324 contas foram pagas pelas nossas famílias cadastradas no banco com a moeda dentro do nosso banco. Isso aqui deu para a gente um cálculo de R$30 mil em redução do endividamento, que é um dado de impacto bem importante. O que é redução do endividamento? A maioria dessas famílias que passaram a pagar as contas dentro do nosso banco com a moeda, estavam acumulando 2, 3, 4 talões de energia, de água. Tinha famílias que ficou 90 dias dentro dos apartamentos que ganharam do governo, sem energia, porque não podia pagar energia. Totalmente no escuro, né? Tinha uma casa e não tinha energia. Ou tinha uma casa e não conseguia colocar uma internet para as crianças estudarem, por exemplo. Então, a gente considera que essas famílias reduziu o endividamento aqui, em R$30 mil. E, ao todo, eram 245 famílias no nosso ecossistema aceitando a nossa moeda. E aí nós criamos uma outra tecnologia social chamada Mulher Empreende, da ideia Sururote. O que é o Mulher Empreende? Dentro do nosso diagnóstico local, nós começamos a olhar com mais afinidade para o público feminino. Por que para o público feminino? Por causa daqueles primeiros dados que eu apresentei para vocês. 73% das mulheres são as chefes de família, responsáveis ali não só pela criação dos filhos, mas pelo sustento do lar. Só que essas mulheres semi-analfabetas, com crianças de primeira infância, não conseguem gerar renda de maneira adequada. No nosso diagnóstico, as nossas mulheres recebem cerca de 50% a menos do que um homem no mercado de trabalho. Então, se um homem recebe 1.000 numa jornada, ela recebe 500. Tanto pela ausência da capacitação, que ela não consegue ter por conta das crianças e por conta da formação, como provavelmente pela própria ausência da alfabetização dessas mulheres. Então, nós criamos um programa de empreendedorismo, principalmente no pós-pandemia, e numa crise que nós tivemos há 1 ano, 2 anos atrás. Qual foi a crise? Houve uma grande chuva no nosso território, a lagoa transbordou, e com esse transbordar, nós estamos exatamente no final da lagoa, ou seja, toda a água que desceu no estado todo, cruzando as cidades tudinho, descendo com barro, com entulho, foi parar na nossa lagoa, e o sururu morreu. Então, essas mulheres que já estavam aqui produzindo renda, passou a ficar quase 1 ano, sem renda, sem moradia, porque os barracos todos, aquilo que você viu lá no vídeo no início, né, barracozinho de lona, foi tudo para o chão com a cheia que deu.
E com aquelas mulheres dentro de um abrigo, nós começamos a pensar, pelo menos particularmente, a minha principal preocupação é como que essas mulheres vão sobreviver. Como organização social, mesmo que a gente fizesse uma grande mobilização, a mobilização ela só se sustenta geralmente no período de crise. Então, foi como pandemia. Ano 1 da pandemia, o índice de doação da sociedade estava aqui, ó. Todo mundo doando roupa, calçado, alimento, água potável, recursos. Ano 2, que a doença começou a estabilizar, começou a chegar a vacina, começou a chegar novos protocolos de saúde, as doações começaram a declinar. A mesma coisa aconteceu no nosso território. Assim que aconteceu a cheia, eu consegui ficar dentro do nosso espaço com 200 pessoas abrigadas entre crianças, idosos, gestantes, traficantes, usuário de drogas, você imaginar, tinha lá dentro. E a gente conseguiu fornecer 5 refeições para essas pessoas, colchão, lençol, travesseiro, roupa limpa, material de higiene, recreação para as crianças, psicóloga para as pessoas mais de idade que estavam ali no desafio. Só que por quanto tempo nós seríamos capazes de sustentar essas pessoas quando a sociedade recua com o processo da doação, né? A cheia baixou, veio o sol e as doações foram junto com a cheia, né? Baixou tudo. Então, eu fiquei pensando como que a gente ajudaria essas mulheres. Na época, eu reuni um grupo de 10 marisqueiras dentro do território. Dentro da favela, eu chamei e eu perguntei a elas assim, vocês viveram a vida todinha tirando o marisco, né? E o que mais vocês já fizeram na vida, assim, só para eu entender o contexto? E aí, uma senhorinha de idade olhou e disse, eu tenho carteirinha do ônibus que eu ando de graça porque ela tem um problema mental e aí ela tem uma carteirinha que anda no ônibus do município gratuitamente. Ela disse, então, quando eu tinha um pouco mais de saúde, eu comprava coentros, alface, feijão verde, pegava o ônibus, ia para aqueles bairros onde geralmente não tem feirinha popular e passava nas ruas o coentro, o feijão e eu vendia bem. Aí eu, ótimo. Aí a outra, eu ia para o mercado da produção, que é aqui perto, eu vendia café com bolo, 5h30 da manhã, para os feirantes. Aí eu, ótimo. Aí a outra, eu tenho um pai cadeirante, então eu boto uma barraquinha na porta, também vendo café, tapioca, sei lá. E elas começaram a dizer, eu disse, eu tenho um desafio para vocês têm até depois de amanhã para saber onde é que vende o feijão verde, o coentro, quanto está custando, depois de amanhã eu volto aqui. Aí eu fui para dentro da organização, achei um parceiro e fui lá. O cara do supermercado, que é um parceiro nosso, e eu disse, eu estou precisando de R$2.000 que eu não vou lhe devolver nunca. Já fique bem ciente, não vai voltar. E ele ficou rindo. É o que eu disse, eu vou fazer um teste, um negócio insano. Então, a probabilidade é que eu vá perder esse dinheiro. Então, se eu vou perder, você vai perder também. Aí você fica em paz e eu fico. Ele deu risada, disse, para qual conta eu mando? Né? E aí disponibilizou os 2.000. Era um sábado, a gente reuniu essas 10 mulheres. E eu disse, olha, eu fiz a conta. O negócio mais caro para começar aqui é as mulheres que vão vender café, porque tem que comprar a garrafa, e a garrafa é cara. Então, quantas que vão vender café? Eram as 3. Pronto, então, uma garrafa para cada uma e um pacote de café para cada uma. Eu vou disponibilizar R$200 para cada uma. R$100 é seu como doação. R$100 você vai me devolver em 3 vezes de R$37,50. Agora, tem o seguinte, antes disso acontecer, vocês vão assistir uma aula comigo aqui, de meia-tarde, sobre educação financeira, educação empreendedora. Para quem não lê e não escreve. Elas ficaram olhando para mim. Eu fui para o quadro, comecei a escrever um monte de coisa e contar um monte de história para elas. Qual era a ideia que eu queria ali com elas? O que eu vi a minha avó contando, na maior simplicidade, foi o que eu fui ensinar para elas. Minha avó tem 90 anos e é praticamente analfabeta. E ela contava, ela está numa fase que ela está recontando a mesma história do passado várias vezes, porque a memória dela já está falhando. Então, ela fica reproduzindo como se nunca tivesse contado. E ela contava que minha avó, nós somos de uma família de pastores, então meu avô pastor e tudo assim, e ela foi criada em sítio com meu avô, e ela disse que plantavam, e quando chegava o período da colheita, uma parte do que ela plantava ela comia com a família, a outra parte o meu avô ia para o mercado trocar pelos produtos que eles não produziam. Quando chegava o período de plantar novamente, cadê a semente? Porque meu avô era teimoso, e aí ele não queria guardar nada, ele queria trocar. E a minha avó disse, toda vez é essa confusão e tem que pegar dinheiro emprestado. Aí ela disse que teve uma ideia, escondeu 2 sacas de semente sem ele ver, dentro de um celeiro.
Quando chegou a época de plantar de novo, ele começou a ficar desesperado, porque não tinha semente e tinha que arrumar alguém para pegar dinheiro emprestado. Aí, o que ela pensou? Aí ela olhou para ele e fez, não, dessa vez é diferente. Nós temos a semente. Aí ele, como que a gente tem a semente? Ela disse, eu guardei. Aí foi lá pegar. Pronto. Essa foi a minha aula de educação financeira e empreendedora para aquelas mulheres que não sabiam ler e escrever. O que eu quis dizer para ela? Tudo que a gente produz, uma parte a gente come, uma parte a gente guarda, uma parte a gente troca. Né? A parte que você come é o seu sustento, a parte que você guarda é para as emergências e a parte que você troca é aquilo que você vai precisar reinvestir no seu produto principal para você continuar tendo produto para vender. Aí eu disse, estamos entendidas? Estamos. Então, tudo que a gente ganhar é nosso? Não. Podemos comer tudo? Não. Podemos trocar tudo? Não. E aí fui ensinando para elas um pouco de educação financeira empreendedora. Emprestei a essas mulheres o dinheiro. Na minha cabeça, quanto que eu ia recuperar? Nada. Eu estava tentando fazer pelo menos um socorro, porque eu disse, eu não posso sustentar de cesta básica tantas famílias por tanto tempo. E por incrível que pareça, na época, a Jaque estava lá na frente do banco junto comigo, e eu perguntei para ela, e aí? Primeiro mês chegou, eu vi as mulheres passando para os abrigos, para lá e para cá, ninguém dizia nada, fingia que não estava nem vendo. E aí, no primeiro mês, a gente começou a ver as mulheres voltando, e boa parte delas pagando já todas as parcelas, na expectativa de renovar aquele empréstimo, para poder comprar mais coisas, para continuar vendendo. Aí outros, eu agora estou com barraquinha de verdura completa, né? Porque eu percebi que não está vendendo. Uma ou outra ali que não deu certo, mas praticamente todas evoluíram de papel. E aí nasceu a ideia da gente criar uma metodologia para continuar ensinando essas mulheres. Atualmente, nós já capacitamos 105 mulheres. Dentre elas, 57 receberam um empréstimo. Ao todo, nós já emprestamos R$80 mil a essas mulheres. Essa grana está na rua, na mão das nossas mulheres aí produzindo. Aí a gente começou a desenvolver outros negócios, né? No primeiro momento, como era algo muito emergencial, nós trabalhamos com o que elas sabiam fazer. Depois nós transformamos isso numa metodologia e numa jornada. E criamos oficinas escolas. O que seriam oficinas escolas? Nós tínhamos a parceria do Sistema S, né? Sebrae, Senac, para qualificar essas mulheres. Mas qual que é o desafio? O Sistema S, na maioria das vezes, para ensinar uma profissão, seja ela manicure, confeitaria, cabeleireira, exige que essa mulher tenha pelo menos um grau mínimo de escolaridade como ensino fundamental. E no nosso índice que eu mostrei para vocês, as nossas mulheres não tinham essa escolaridade. Então, nós contratamos profissionais para ensinar exatamente essas profissões rápidas e práticas, sem que a mulher precisasse ler e escrever com qualidade. Então, elas faziam curso de manicure de 3, 4 dias na nossa instituição. No final, nós fazíamos um curso de empreendedorismo e aportávamos R$1.000, R$1.500 nessa mulher para comprar os primeiros insumos e ela começar a trabalhar. E no dia 1 que essa mulher já começa a trabalhar, ela já está produzindo renda, porque é um trabalho que ele é feito para ser prático. Fizemos curso de barbeiro, design de sobrancelha, confeitaria e começamos a ofertar para a comunidade microcursos, juntamente com a metodologia do Mulher Empreende, para que essas mulheres pudessem não só aprender uma profissão, mas aprender a empreender e ter o primeiro capital semente para iniciar a sua jornada como empreendedora, gerando renda. O que gera alguns benefícios, tanto o benefício de gerar renda para o território, gerar renda para a família e conseguir fazer esse ecossistema girar, mesmo tendo crianças sem acesso à creche, porque elas conseguem ali trabalhar dentro da sua jornada disponível de horário. E agora, para onde nós estamos indo? Ó, essa daqui na lateral, essa daqui, ela foi uma das mulheres que é mãe também, ela fez essa jornada e ela tirou o dinheiro para se transformar numa manicure. E quando ela pegou o microcrédito, ela voltou no banco, porque elas apresentam um planozinho para a gente, que a gente constrói junto com ela. Ela voltou no banco e disse, ó, eu não vou ser mais manicure, eu sei que eu fiz o curso, peguei a grana para isso, mas eu percebi que o maior supermercado do território que aceita a moeda Sururote, onde tem o maior fluxo de pessoas comprando lá, ele não vende verdura e tempero.
Então, eu comprei, ela fez uma estrutura de madeira, botou uma banca de verdura e tempero na porta do supermercado. Então, as mulheres vêm, entram, fazem lá, compra, sai e compra a verdura. Ela aqui, ela com a plaquinha dela, ó, aceite sururote, você vê que ela está no ambiente externo, ela está na rua, então ela teve um insight. Então, o nosso curso lá de empreendedorismo dá também essa amplitude para a mulher, para ela se perceber no que de fato ela quer fazer, não necessariamente no que a gente impõe ela fazer, tá? Aqui é um dos empreendedores, ele vende material de limpeza, esse rapaz. E essa aqui na lateral, a Priscila, é um dos cases de sucesso da gente. Então, Priscila é mãe de 3 crianças, as 3 são autistas. Né? Sem acesso a 100% do tratamento no SUS. Nunca vi Priscila chorando que não fosse de felicidade. Ela veio para a nossa instituição com um RN ainda, o menorzinho dela estava no peito, e ela fez o curso de crochê de malha com uma das nossas voluntárias. Aprendeu a profissão. Na sequência, ela disse, o que é que tem mais de curso? Eu digo, empreendedorismo e educação financeira. Ela fez o curso comigo. Aí, na sequência, ela disse que tem mais de curso. Eu digo, tem um curso de marketing, que é para a gente ajudar elas a tirar foto e organizar o Instagram delas com o próprio celular para poder vender no digital. Ela disse, eu quero fazer. E tem mais o quê? Tem um microcrédito. Ela foi, tirou dinheiro no banco, comprou a máquina de costura para fazer o forro das bolsas. E Priscila ficou tão boa no processo dela de fazer as bolsas, que a gente conectou ela no Sebrae, junto às mulheres que trabalham com artesanato. E ela ficou tão boa que eu comecei a pagar a Priscila para dar aula a outras mulheres. E ela hoje paga o tratamento das 3 crianças dela, particular, com o dinheiro da renda dela. Então, assim, ela para a gente é um case. Toda feira que a gente vai, todo lugar, eu estou sempre levando ela, porque Priscila avançou demais. Então, só para trazer para vocês que como que a gente trabalha as soluções dentro do território. A gente começa pela problemática principal, que no nosso caso era a geração de renda, e à medida que o projeto foi avançando e evoluindo, nós começamos a inserir novas tecnologias para ajudar o processo de desenvolvimento e de avanço dessas mulheres. Hoje, nós estamos pensando em ampliar o desenvolvimento econômico do nosso território, criar uma incubadora de negócios sociais de base comunitária, continuar trazendo educação financeira e formação, só que agora para as crianças e adolescentes. Na minha percepção, o que eu faço com o público adulto é corretivo, o que eu vou fazer com crianças e adolescentes é preventivo, para que eles não cheguem na fase adulta da mesma forma que os pais. E a gente unir todas essas tecnologias sociais e conseguir levar isso para outros territórios empobrecidos. Qual é a nossa visão? O nosso território nunca foi um território pobre. Ele é um território empobrecido. Por quê? Porque o nosso território sempre produziu riqueza. Só que essa riqueza escoava para os grandes centros, onde tinha os bancos, onde as pessoas iriam nas lotéricas sacar o benefício e lá mesmo gastava. E nenhum comércio local era beneficiado, consequentemente, ninguém queria empreender no território, porque não tinha dinheiro circulando no território. O que é que a gente fez? Colocamos o nosso dinheiro para circular dentro do território, uma moeda que só vale lá dentro, só pode ser consumida lá. E não só a gente fortaleceu o ecossistema do empreendedorismo local, como a gente estimulou outras pessoas a desenvolverem ideias porque tinha dinheiro dentro do território, ali circulando, só que só poderia ser gasto dentro do território. E aqui, por fim, estou dando um resumo, tá, gente, do nosso instituto. Por fim, aqui tem algumas certificações que a gente tem. Esse aqui é um prêmio de melhores ONGs, 2021, 2023. Próximo mês eu estou indo para São Paulo, porque acabamos de receber a notícia que ganhamos melhores ONGs do estado de Alagoas pelo 3º ano consecutivo. Né? Esse selo é o ISO do terceiro setor. O que ele representa para a gente? São organizações do Brasil inteiro que são medidas em 32 itens, entre gestão, transparência, né, e governança. E nós estamos no 3º ano consecutivo colocando nossa organização no topo. Ganhamos algumas certificações de gestão de outros prêmios, mas o principal, esse azulzinho aqui, que é a minha paixão pessoal, gente. Ano passado, com essa loucura todinha que eu compartilhei com vocês, eu fui convidada pelo Instituto XP, do Banco XP, para escrever a nossa ideia, a nossa tecnologia social para o maior prêmio de educação financeira do país. E nós ganhamos em primeiro lugar na categoria ONG, lá no estado de São Paulo. Né? Não era ninguém do Sul, era do Nordeste.
E, para a glória de Deus, né? Para subir no palco, eu vendo as pessoas subindo. E quando eu cheguei no hotel, ninguém sabia quem era o ganhador. É tipo Big Brother, né? Vai todo mundo para lá e só sabe na hora. E aquilo foi ficando uma tensão, só que eu percebia que, por ser do Nordeste, por ser organização social, por uma série de fatores, até no café da manhã, eu percebi que as pessoas não sentavam, não dialogavam, né? Tipo, porque lá tinham pesquisadores, professores universitários, micro e macro influenciadores que trabalham já com educação financeira, enfim, de alto padrão, de cheio de ideias, e eu calada, com a minha moedinha aqui, ó, dentro do bolso, um sonho. Com a minha moeda aqui dentro do bolso, fui para o evento, né? Cheguei lá, tinham personalidades da educação financeira, Tiago Nigro, da Talhar Cura, essa turma toda que se admira, está conectado no ecossistema deles. E quando chegou a hora de anunciar no palco o vencedor da nossa categoria, a gente está ali na expectativa, aí começa a tocar um forró do Nordeste. Ah! E aí começa a tocar um forró do Nordeste, já entendi logo, né? Lisânia Pereira, do Instituto Manda Ver, né, na categoria Organização Social. Nós trouxemos esse prêmio de Educação Financeira para o Nordeste. E a minha primeira fala no palco, além da gratidão ao Eterno, foi dizer: hoje eu estou aqui como nordestina, não vim tirar nada do Sul, do Sudeste, eu vim trazer, né? Vim trazer tecnologia, vim trazer sabedoria, conhecimento. Estou aqui representando mais de 8.000 mulheres no meu ecossistema, que buscam uma oportunidade de mostrar todo o seu potencial para o mundo, né? Então, agradeci ali em nome das mulheres que acreditaram no nosso trabalho, né? Em nome da sociedade alagoana, que votou no nosso trabalho, porque teve uma votação popular, e nós concorremos com outros influenciadores e nós conseguimos trazer desse prêmio que nós carregamos com tanto orgulho, né, com a assinatura da XP, na nossa ideia, que eu acredito que não tem nada de genial, mas tem de potencial para transformar territórios vulneráveis e empobrecidos em territórios prósperos e engrandecidos, né? E eu trago um pouco desse testemunho para vocês. Se vocês puderem trocar para o outro material. Obrigado. Só dá um time aqui para eu tomar uma água. E aí, qual é a minha proposta hoje com vocês, a partir desse convite que eu recebi da Missão Aleph? Uma das coisas que o Leandro trouxe para mim, nós temos líderes, pastores, missionários, pessoas que têm um coração muito voltado e às vezes têm um desejo de construir um projeto, ou já tem um projeto, ou já tem uma ideia, e tem muita dificuldade de tirar isso do ponto zero, né, para frente. E a minha ideia de trazer um conhecimento para vocês hoje, eu trouxe alguns conceitos para apresentar a vocês, só a título de informação, de ampliação de conhecimento, mas a minha proposta principal é que hoje a gente consiga construir algo coletivamente e juntos, para que a gente possa evoluir exatamente nesse lugar. Então, de tantas coisas que nós temos construído no nosso território, e só temos 5 anos e meio, tá, gente? Não está falando de décadas, não. Tem gente aí que tem 20 anos de projeto e ainda não tirou nem um CNPJ. Ele está falando aqui de 5 anos de jornada. Mas, desde que a gente iniciou, nós colocamos um princípio dentro do nosso coração. Qual que era o princípio? Nós vamos começar grandes desde pequenos. Ponto. Não tem dinheiro, não tem problema, a gente vai começar grande. E quando eu falo grande, é pensando nos detalhes e na qualidade de tudo que se faz. Nossas primeiras reuniões para criar esse projeto foi no centro de Maceió, na lanchonete Subway. Sabe por quê? Porque era só comprar um sanduíche de R$19,90, a oferta do dia dava para usar a mesa com ar-condicionado e um banheiro. Era esse o nosso intuito. Então, não tinha escritório, não tinha mesa, e a gente procurava os lugares onde dava para pedir um café e um negócio e conseguir ficar por ali, dentro do ecossistema. E antes de compartilhar isso com vocês, como nós estamos
entre cristãos, entre irmãos, eu trago algumas provocações da própria palavra. Eu não vou abrir os textos, mas se você é uma pessoa que curte, depois se aprofundar nas temáticas. Ontem à noite, eu estava orando e conversando com o Senhor sobre isso. Não é uma aula que se eu estiver falando no sentido técnico, me desafia muito em dar, mas é quando eu estou trabalhando no meio cristão, por conta da percepção que nós criamos de mundo. Então, algumas histórias e algumas narrativas na Bíblia nos mostram o interesse de Deus a respeito da nossa intervenção na sociedade. Eu acredito que o primeiro texto e o mais forte deles é em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Eu acho que é o único que eu vou ler. Todos os outros a gente pode ler posteriormente. Se eu consigo abrir aqui. E a Bíblia diz o seguinte, Tiago capítulo 2, versículo 14, diz: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa ou passando privação de alimento de cada dia, e qualquer um dentre vós lhe disser, vá em paz, esquecei-vos e comei até satisfazei-vos, porém, se ele dá alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Por que eu trago isso? Eu louvo a Deus porque vocês se reúnem muito em prol da missão. Mas a nossa missão aqui na Terra, em soma com a nossa fé, precisa produzir obras. Alguns textos na palavra de Deus, como Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34, relata a história da mulher do fluxo de sangue. E quando essa mulher se encontrou com Jesus, Jesus libertou aquela mulher, não necessariamente do fluxo de sangue. Jesus libertou ela de tudo aquilo que roubava o seu sustento. Pois a própria palavra de Deus diz que aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha tentando se curar. Então Jesus cessou na vida daquela mulher o que roubava o seu sustento do dia a dia. Em Lucas capítulo 6, do 6 ao 11, fala da história do homem da mão atrofiada. O que Jesus curou não foi apenas uma mão doente. O que Jesus curou foi a improdutividade daquele homem que impedia ele de ter a bênção de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor abençoará as obras das nossas mãos. E se aquelas mãos não tinham capacidade de produzir pela enfermidade, aquele homem estava restrito da bênção de Deus. Em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, nós vemos a história mais conhecida de milagre, que é a do cego Bartimeu. O que Jesus restaurou ali não foi apenas a visão de um cego. O que Jesus restaurou ali foi sonhos e expectativas de vida. Um homem nascido cego ou aleijado, algo do gênero, era até afastado ou deslocado da sua família, da sociedade, excluído de tudo pela sua incapacidade de projetar qualquer padrão de vida. Então não casava, não se tinha família, não se convivia socialmente, não entrava nem no templo para adorar o Senhor. Em João capítulo 5, versículo do 1 ao 15, nós vemos a história do aleijado às margens do tanque de Siloé. E o que Jesus restaurou naquele aleijado foi a sua capacidade de avançar. A Bíblia diz que quando ele encontrou Jesus,
a queixa dele não era que ele queria ser curado, era que ele não era curado porque ninguém ajudava ele a andar, a sair do canto e a chegar exatamente no lugar do milagre, quando as águas se moviam na hora da visitação da presença naquele lugar. Então, observe que o ministério chamado de Jesus, na sua intervenção social, em tantas frentes, na vida de tantas pessoas, partiu do princípio que ele tirou as pessoas exatamente do seu lugar de escassez pessoal. Para alguns, a ausência de sonhos, para outros, a ausência de sustento, para outros, a ausência de não conseguir sair do lugar, para outros, a impossibilidade de voltar a conviver socialmente ou de poder constituir uma família. Então, como filhos, como servos, como missionários cristãos, eu acho que não tem a ver muito com o título que nós carregamos, mas tem a ver com a fé que nós professamos enquanto andamos sobre essa terra. Por isso, Tiago, capítulo 2, né? Do que adianta a gente se mover com tanta força, com tanta intrepidez, para falar da nossa fé, se a nossa fé não está acompanhada de obras. E aí a gente, mas a gente está falando de obras espirituais, curas, sinais e maravilhas. Não, o livro de Tiago completa. Se teu irmão não tiver o que vestir, o que comer, ele está falando das obras sociais, daquelas que acompanham o nosso estilo de vida cristã. O meu esposo, ele gosta muito de um texto que diz assim, pregue o evangelho e, se preciso for, use palavras. Ele pegou esse texto de um autor e ele trouxe isso para um estilo de vida, o que significa que a gente não necessariamente precisa de púlpito para impactar a vida de pessoas. A gente precisa ser, né, a palavra de ontem, do pastor ontem à noite, tocou muito a minha alma, quando ele diz assim, a gente precisa ser a carta de Deus, aberta para a sociedade, né, falando a vida das pessoas. Então, no ecossistema do qual eu estou inserido, né, não sei quantas mil pessoas que eu atendo, só na nossa instituição eu atendo 700 crianças, de segunda a sexta, fora mulheres, homens, adultos e jovens. Né? Então, eu tenho responsabilidade de 700 filhos, de dar de comida, dar educação, cultura e esporte. Então, assim, sabe quantos deles sabem que eu sou cristã, que eu professo uma fé, ou que eu tenho um título no ministério do qual eu faço parte? Eu acho que quase nenhum. Nem comento sobre isso, não é relevante para eles ouvir sobre a minha fé quando estão com fome. Então, eu trouxe isso para mim como estilo de vida e quero desafiar você hoje, mesmo que você não tenha uma ideia. Não, eu vim para entender um pouquinho mais, mas eu não tenho nenhuma vontade, eu não estou com nenhuma ideia de criar um projeto. Um projeto não necessariamente precisa ser uma ONG, como o nosso caso, terminou se tornando um ecossistema grande. Não precisa ser do tamanho da missão Aleph ou algo desse tipo, mas um projeto pode ser uma pequena contribuição social que você tem dentro de uma comunidade, que transforma a vida de uma pessoa ou que gera um impacto dentro daquele lugar. Então, hoje eu quero ensinar a vocês um pouco mais de forma técnica como organizar isso. Não só para você sair do papel, mas que para você ter caminhos de como envolver pessoas na sua ideia ou buscar recursos para que a sua ideia possa evoluir e alcançar o êxito que você deseja. Então, vamos lá. O nosso conceito, o empreendedorismo social é a prática de identificar e implementar soluções inovadoras para que problemas sociais ou ambientais, por meio de modelos de negócios sustentáveis. Diferente do empreendedorismo tradicional, que foca principalmente no lucro, o empreendedorismo social busca criar valor social, priorizando o impacto positivo nas comunidades, em paralelo à sustentabilidade financeira. E por que eu trago esse conceito? Vamos avançar. Os empreendedores sociais combinam estratégias de mercado com uma missão clara de gerar benefícios para a sociedade, como reduzir a pobreza, melhorar a educação, promover a inclusão social ou proteger o meio ambiente. Esses empreendimentos podem assumir uma forma de empresa, ONGs ou cooperativas, sempre com o objetivo de promover mudanças sociais a longo prazo. Eu estou preparando um resumo da aula de hoje, depois também eu posso compartilhar com vocês para complementar as anotações de vocês. Quando a gente fala do meio social, particularmente, apesar de achar importante e relevante as frentes assistenciais, né, que é a frente ali mais do Ministério do Socorro mesmo,
Eu não sou uma defensora de que isso permaneça apenas dessa forma. Como o caso que eu compartilhei com vocês. X mulheres desabrigadas, sem renda, né, sem condições de trabalho, sem moradia, e nós estávamos promovendo na direção dessas mulheres cesta básica. Cesta básica é a frente assistencial do nosso projeto, mas não é a coluna que nos move. A coluna que nos move é o empreendedorismo social. O empreendedorismo social, ele cumpre alguns conceitos ou ele cumpre algumas jornadas. Dentre elas, a gente trabalhar sempre com inovação. Ah, mas eu não entendo nada de tecnologia. Gente, nem tudo que é inovação tem a ver com tecnologia. Tecnologia faz parte da inovação. Por exemplo, de repente aqui, no universo de X pessoas, nós tenhamos uma professora aposentada, que não dá mais aula no mercado, mas que na sua comunidade percebe um grupo de mães não alfabetizadas. E essa professora desenvolve um método para alfabetizar essas mães em 90 dias, para pelo menos ela ter a dignidade de escrever o próprio nome, de conseguir ler uma receita do médico ou a bula para saber que horas que toma a medicação, ou o mínimo viável, essa mulher conseguir ler a placa do ônibus do destino onde ela vai. Isso é uma professora trabalhando com inovação. É um exemplo de inovação. Nós fizemos isso no nosso território. Alfabetizamos as nossas mulheres tudinho em 90 dias. Achei uma professora tão pilhada quanto a gente 90 dias para alfabetizar essas mulheres. Então, mulheres que iam para o nosso banco e assinavam carimbando com o dedo, 60 dias depois já ia lá, de jeito nenhum, eu vou assinar. E teve mulheres que disseram assim, eu agora vou na porta receber os meus próprios produtos da Avon, porque eu mesmo assino. Que ela sempre pedia a mãe para assinar, ou um vizinho, ou uma neta para assinar. Então, quando eu falo de empreendedorismo social no viés de inovação, significa que você vai pegar aquilo que é convencional e vai achar uma forma diferente de entregar aquilo na pessoa, que seja simples, de baixo custo, acessível, replicável, que a gente consiga colocar em outros lugares ou aplicar com outras pessoas. Quando a gente fala de empreendedorismo, a grande diferença entre o empreendedorismo convencional e o empreendedorismo social é a questão da geração de lucro. Enquanto o empreendedor, o empresário normal, ele cria um produto ou um serviço porque ele quer ter um lucro para subsistência ou para enriquecer, que está tudo bem. O empreendedor social, apesar de pensar também na sustentabilidade financeira da sua ideia ou do seu negócio, ele pensa no impacto que ele produz a partir da sua ideia. Então, lembra do que eu falei sobre o nosso banco? Na hora que eu digo que a gente tirou 147 toneladas de resíduo de dentro do território, eu gerei um impacto ambiental. O ambiente deixou de sofrer o impacto de 147 toneladas. 147 toneladas se transformou em 700 mil reais com a venda de um produto. Então, esses 700 mil, uma parte foi parar na mão das mulheres, outra parte voltou para o ecossistema do banco para continuar sustentando e virando a ideia e evoluindo. E aí a gente desenhou esse projeto, batemos na porta do patrocinador, contamos a história bonita para ele, está aqui, ó, o que a gente está fazendo. Imagine se a gente tivesse mais dinheiro. E aí o meu patrocinador disse, quanto que você quer? Eu digo, eu preciso de 100 mil reais para criar o programa Mulher Empreende, que eu precisava pagar o tutor que ia dar aula, porque eu estava dando aula, mas não ia dar conta, porque, enfim, tem muita coisa para fazer. Precisava pagar pedagoga que trabalha no nosso ecossistema, assistente social, e tirar uma parte do recurso, que foi 60 mil, para emprestar essas mulheres esse dinheiro. O patrocinador disse, tudo certo, escreva o projeto e mande para a gente. Escrevi, ele aprovou, ano 1, nós rodamos esse projeto. Então, é sobre isso que nós estamos falando de empreendedorismo social. Não estou falando só da ideia, mas da ideia que vai evoluir de papel. E aqui eu tenho 3 pilares principais sobre empreendedorismo social. O primeiro deles é que o empreendedorismo social precisa ter uma missão social. O que significa? Precisa resolver um problema relevante. Então, quando você olha para a sua comunidade, o lugar onde você está atuando, qual é o principal problema que você percebe hoje social? Pense comigo. E tem que pensar mesmo que a gente vai escrever depois.
Se der tempo, depois eu vou mostrar para vocês o nosso diagnóstico, para vocês entenderem. Então, eu tinha um problema social. Mulheres em estado de vulnerabilidade, sem renda. Meu principal problema. Segundo pilar é a inovação. Usar práticas e abordagens criativas para entender os desafios. Então, qual era o desafio? Eu sabia que eu precisava ensinar empreendedorismo e educação financeira para as mulheres. Meu desafio, essas mulheres não leem, não escrevem. E agora? Então, eu precisava, assim como o exemplo da professora que eu acabei de dar, eu precisava achar práticas e soluções inovadoras para alcançar essas mulheres. Eu sou educadora financeira há mais de 10 anos. E eu fiquei, como? Sou formada em administração e contabilidade. Eu fiquei, como eu vou ensinar a essas mulheres sobre educação financeira e empreendedorismo sem ler e sem escrever? Vocês estão aqui, acredito que todo mundo lê e escreve, está conseguindo me acompanhar aqui. E, além de acompanhar aqui, consegue também acompanhar a linha de raciocínio que eu estou criando com vocês. E aí eu volto para o exemplo da minha avó. Um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei observando a minha avó e a minha tia, que cuida dela, ela vive com uma tia minha. Então, eu não tenho mãe, então eu tenho elas duas como referência de mãe, eu sempre vou lá. E eu vi a minha tia rindo, para a conversa da tua avó, isso antes da pandemia. Primeiro que ela não aceitou o tal do Pix, demorou, né? Dinheiro tinha que sacar 100% da aposentadoria dela, para ela ver o dinheiro. E a primeira vez que a gente pagou uma conta de energia dela no digital, ela ficou desesperada que iam cortar a energia, porque não saiu o comprovante da lotérica para grampear. Foi insano aquilo. E a minha avó estava brigando porque, no final do ano, a empresa que vende gás e água mineral entrega aqueles calendários de parede. E ela queria, porque queria um calendário de parede. Ela tinha, na época, acho que uns 87, 88 anos. Meu Deus, a avó quer um calendário de parede. A minha tia disse, vem ver o que ela está fazendo. Terceira série, gente, de 90 anos atrás. Nem conta como alfabetizada, praticamente. Minha avó hoje eu só considero que ela é alfabetizada, ela é assembleana, porque a minha avó, religiosamente, lê todas as lições da escola dominical, antes de ir para a escola dominical. Então, ela praticou tanto a leitura da lição e da Bíblia, que ela terminou se tornando alfabetizada com aquela terceira série. Né? Considerada alfabetizada pela terceira série, mas não que consiga evoluir em outras coisas. Ela pegava o calendário e ela marcava assim, dia 5, uma bolinha. É o dia que ela receberia a aposentadoria. Aí ela ficava no pé da minha tia para ir sacar o dinheiro, para trazer. Quando a minha tia trazia o dinheiro, aí ela separava o valor do talão da água, da energia, do dízimo, e o que sobrava, ela contava quantos sábados, que é o dia da feira, no mercado da produção, até o próximo dia 5 sobrava. Sobrou 4 sábados, ela pegava uma lição da escola bíblica veinha e fazia uma porção aqui, uma porção aqui, uma porção aqui, uma porção aqui. Aí eu fiquei, orçamento doméstico. A minha avó é mais educada financeiramente do que eu. E ela nem se dá conta que isso é uma gestão do lar. Aí eu disse, se ela tem terceira série, 88 anos e consegue fazer isso, qualquer pessoa faz. Achei uma prática e uma abordagem criativa para trabalhar o desafio que eu levantei na minha missão social de educar financeiramente e trazer empreendedorismo para minhas mulheres. Fui para a sala de aula. Aí eu disse assim, gente, coloca nessa turma só pessoas 40 a mais. Tudo analfabeto. Mas, gente, um monte de senhorzinho, com chapeuzinho assim, sentado. E aí eu comecei a trabalhar com eles contando história. A história lá da plantação, comecei a contar uma série de histórias. E peguei um papel onde eu coloquei emotions de emoções. Aí as emoções boas ficavam no verde. E cada uma emoção tinha um significado, mais ou menos. A emoção, mais ou menos, estava no amarelo, as emoções ruins estavam no vermelho. Quando eu terminei a aula, eu disse, circula qual que é a emoção que você sente quando eu falo de dinheiro com você. Aí eles começaram a circular. Aí teve gente que começou a chorar. E o negócio começou a ficar insano. Graças a Deus que eu coloquei psicólogo e assistente social na sala comigo. Eles começaram a chorar. Porque com o público 40 a mais, o que é que eu aprendi? Eu preciso trabalhar a questão
da relação emocional que ele tem com o dinheiro, que hoje é economia comportamental, a teoria. Então, eu tinha pessoas ali que tinham 60 anos e olhou para mim e disse, meu sonho era estudar, ter uma profissão assim, 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 assim. Mas aos 12 anos de idade, eu fui expulso de casa, debaixo de cacete, pelo meu padrasto. Tive que trabalhar assim, assim, assim. Depois constituir família e já tinha que sustentar. Então, a relação daquela pessoa com o dinheiro era doente. Estava adoecida. Então, tudo que falava de prosperar, avançar de vida, construir qualquer coisa na vida, doía naquela pessoa. Passou. Eu disse, agora bota um público intermediário aqui. A galera do 35 para cá, mas aquela turma que assim, já sabe o que quer, já é mãe, já quer alguma coisa na vida. Fui conversar com eles. Ah, mulher, e meu marido, e os meninos, e não sei o quê, BBB, não presta atenção. Outro aprendizado. Aí eu peguei a turma mais jovem, né? E a galerinha dos 16 anos, que às vezes já até engravidou uma menina, enfim, aquela turminha mais jovem. Aí o desafio foi gigante, trabalhar sonhos e ambições. Né? Porque aí é a turma que quer produzir riqueza, porque quer um celular, porque quer uma roupa, porque quer ir para isso, para aquilo. E eu fui construindo uma série de aprendizados práticos dentro da sala de aula com eles, para a gente chegar na nossa metodologia. E esses aprendizados partiu do princípio do problema que a gente tem identificado, uma comunidade que não conseguia gerar renda por conta das suas vulnerabilidades, e partia de um princípio que eu precisava pensar em práticas e abordagens criativas para poder enfrentar o desafio. Irmão, tudo isso, mas entra em secreto no teu quarto com teu pai, mas a demanda de oração para saber como que fazer essas coisas acontecerem. E aí eu fui para o terceiro ponto. Ficou meio cortado aqui, mas vou ler para vocês. A questão da sustentabilidade, que era manter o empreendimento financeiramente viável. Nós estamos exatamente nessa fase. Então, no primeiro momento, a gente testou dessa forma que eu falei para vocês. Pouquinho dinheiro, pouquinho ideia, muito risco. Começamos a escrever a ideia, ganhamos o prêmio, trouxemos recursos para casa, escrevemos a ideia e começamos a levar para os editais para concorrer a recursos e começamos a levar também para patrocinadores. Lisandra, o que é que você precisa? Eu preciso de dinheiro. Qual que é o seu problema? Meu problema é que eu tenho um monte de mulher que é chefe de família, que tem criança pequena, não tem renda, né? Não tem possibilidade de ir para o mercado de trabalho porque não tem estudo, não tem qualificação suficiente. Eu não consigo qualificar essa mulher porque ela não sabe ler e escrever e, além de não saber ler e escrever, ela não tem 160 horas para fazer um curso do Senac, que dá 4 meses de curso, para então gerar a primeira renda dela. Ela morreu de fome. E o que é que você pensou? Ah, eu pensei numa abordagem, aí eu conto a minha história aqui no meio. Deu para entender a linha de raciocínio, como eu costurei aqui com vocês? Gente, se alguém tiver uma dúvida, uma pergunta, já vai levantando aí eu vou responder, não tem problema, tá? É a partezinha de baixo, né? Que ficou cortada para vocês. Deixa eu... Pode falar. Dá só um instantinho, eu acho que está transmitindo aí, pode ser que os irmãos não vão ouvir em casa. Tá. Boa tarde, me chamo Juliana. Eu cheguei um pouco atrasada, então pode ser que você já tenha comentado sobre isso e eu não tenha visto, tá? Então me desculpe se eu estiver fazendo uma pergunta repetida. Como é que vocês lidam com a questão do tráfico e criminalidade? Porque isso, assim, é um dos fatores que mais atrapalham, e eu nem falo de forma teórica, mas por experiência própria mesmo. Porque por mais de 2 anos, eu era a gestora de resíduos da cidade, de Natal. Né? Então, eu trabalhava diretamente com os catadores, tanto os formais como os informais, as cooperativas, e tem um impacto muito grande. E é necessário haver uma certa conciliação, só que é muito difícil. E assim, você tem alguma experiência nessa área? Assim, alguma experiência no sentido de algum case de sucesso? É isso que eu pergunto. Eu já fui para o Tribunal do Tráfico, tá? Já tive que decidir se a cabeça de alguém ficava no pescoço ou não.
Deixa eu só ler aqui, porque eu acho que o colega está anotando. Manter um empreendimento financeiramente viável, sem depender apenas de doações. É o que está escrito ali embaixo, tá? Então, respondendo à pergunta da irmã, é verdade, uma das vulnerabilidades encontradas nos territórios ainda é a marginalidade, né, que aí envolve tanto a questão da violência como a questão das drogas mesmo. O território do Vegel mantinha, em 2017, se você der um Google, vai encontrar, mantinha o Vegel no ranking número 1, mantendo Alagoas no top 1 do estado mais violento do país. Só o nosso território. Hoje, se você colocar aí Vegel do Lago, você vai encontrar Manda Ver, cultura, esporte, moeda social, sururote. Quase que você não vai ver muita coisa sobre violência. Qual foi a nossa ideia de trabalhar com esse público? Por isso que eu comecei falando, já que vocês são um público de cristãos, eu tomei essa liberdade de dividir alguns textos bíblicos, né? A gente pensou em trabalhar com essas pessoas a partir da perspectiva humana. Então, assim, não dava para olhar para as práticas. A gente tinha que olhar para a humanidade, tá? Então, não dava para eu olhar para essa pessoa e dizer assim, mas ela vende drogas. Você sabia que... Eu quero saber o que ela vende, o que ela faz. Eu quero saber o que ela está querendo para eu ajudar. Então, a gente foi se aproximando das pessoas através dos filhos. Às vezes, a gente era muito expulso, porque a gente ia nos barracos, né? E a gente criou um código na época, que era assim, quando a gente entrava na favela, a favela tinha quilômetros de barraco, distorcidos assim. Se alguém gritasse, vamos comer maçã, a gente entendia que tinha que correr, estava rolando um tiro, alguma coisa estranha estava rolando lá. Né? Graças a Deus, a gente só usou o código uma vez, nesses anos. Quando veio a pandemia, a gente chegou a atender 15 mil pessoas com cesta básica, alimento, álcool, refeição. O que é que a comunidade esperava? Que a gente tivesse o mesmo perfil que todas as organizações teriam. Então, se eu sou cristã, eu só atendo quem? Cristã. Se a minha associação é de mulheres, eu só atendo mulheres. Se a minha associação... E a gente, naquele momento, decidiu atender gente. É gente que precisa comer, precisa vestir, precisa se cuidar? É. Quando a gente começou, as pessoas doavam a nossa organização, vinha de todo o país, porque Alagoas foi o último estado a cair a ficha de que a pandemia era real. A gente lia as notícias lá e dizia que isso é coisa de gente do sul e do sudeste, porque tem fronteira com outros países. Não? Quando chegou lá, o estado não estava pronto, fechou as portas todas e ficou a gente aberta. Trabalhávamos 16 horas por dia, de domingo a domingo, porque as pessoas tinham compaixão da situação, mandavam os alimentos e as coisas, mas paravam os carros, abriam o vidro, tira aí atrás. Nunca desciam nem do carro, a gente tirava e a gente tinha que distribuir, tinha que ser justo. Primeira semana, segunda, fez um caos dentro do território. As pessoas queriam invadir a ONG para pegar os alimentos e tudo. Aí, o que a gente fez? Ligamos para a polícia, contamos a história e disse, você precisa aparecer aqui na porta, dar um carão na gente, porque a gente está tumultuando na pandemia, mandar a gente fechar a ONG e mandar a gente para casa. A polícia foi lá e fez exatamente isso. A ONG está tumultuando com essas doações, não pode, é pandemia, fecha a porta e vocês tudo para casa. Ou faz as coisas organizadas. Aí a gente deixou uns 4 dias com esse acalmar e a gente ficou se reunindo no digital. E aí, na época, eu não liderava a organização, eu era diretora financeira da organização. E o que aconteceu? O pessoal disse, como que a gente vai distribuir tanta comida para tanta gente tão rápido? E aí veio a ideia. Eu disse, gente, na Bíblia, Moisés estava perdendo a saúde dele, sentado o dia todinho, atendendo todo mundo sozinho. Pois é, 600 mil pessoas. Olha que insanidade. Gente que nunca foi livre, tudo escravo. Ou seja, imagina o tipo de briga. Né? Porque fulano está com a roupa melhor do que eu. E por quê? Ele é melhor. Imagina o tipo de loucura. Aí chega o sogro de Moisés com um conselho. Eu não faço isso não, você vai enlouquecer. Arrume chefe de X, mais chefe de X, mais chefe de X. Eu digo, opa, nós vamos identificar na comunidade quem são os líderes. Aí vai a primeira dica. Quem são os líderes que eles respeitam? Quem é essa turma que eles respeitam? E a gente achou ali um grupo na época de uns 10
12 pessoas, entre homens e mulheres, que a comunidade tinha aquele respeito, né? Aquela pessoa que pega na briga, pega na beca, cria confusão. É aquele outro que finge não estar envolvido no tráfico, mas que todo mundo tem medo porque está mesmo envolvido. A gente chamou essa turma, disse, olha, a gente ganhou alimento para alimentar X mil famílias. Se a gente não fizer direito, o patrocinador vai embora, porque a gente precisava ter evidência, transparência. Nome, CPF e foto de todo mundo que recebeu comida. Para ir para o relatório. Então, olha que loucura, no meio da pandemia. Então, a gente chamou ele e disse assim, sabe ler e escrever? Quem não sabe ler e escrever? Você, eu. Pronto. Quem não sabe ler e escrever, arruma um adolescente que lê e escreva que você confie. Arrumou, pronto. Aqui tem uma lista onde você vai colocar nome e CPF de cada família que vai receber cesta básica na frente que você lidera. Se o CPF tiver duplicado, perde as duas famílias. Então, não duplique da mesma família, que a gente vai saber. A gente já vai tocando as regras para eles assim. Não se preocupe com o nome de vocês. A família de vocês vai receber o dobro por vocês estarem trabalhando com a gente. Ok. Vocês têm 24 horas para trazer 50 nomes. Aí voltava com aquela lista tudo suja. Mas escrito. Ok. Dia 1, nós vamos para a sua frente. Ok? Todas as famílias na porta de casa, com o documento na mão, e nós vamos entrar. Arrume 10 caras da sua frente, da sua quebrada, daqueles que você sabe que é sangue no olho, que não vai deixar a confusão rolar. Não vai deixar a confusão rolar, ok? Arrume 10 caras desses para botar as coisas no caminhão. Não precisa colocar o nome dele na lista, ok. Aí a gente pegava um caminhão emprestado, os caras chegavam às 7 da manhã. Aí eu já chegava naquele bom dia, aposto que nem tomou café, não foi? Gente, manda comprar pão e mortadela e um guaraná aqui por menino, que eles não vão sair com fome hoje. Aí ele já... E arruma umas coisas aqui para eles organizar. Aí eles enchiam o caminhão. Aí a gente explicava como ia fazer. Parava na frente da favela, uma parte da nossa equipe de voluntários ia conferindo os nomes com os documentos, dando ok. O outro vinha tirando do caminhão e entregando um a um. E uma pessoa da nossa equipe vinha tirando a foto de evidência de que a pessoa recebeu para ir para o relatório. E aí, no meio dessa confusão, um cara lá, um engraçadinho, entrou no caminhão e roubou uma cesta. No meio da entrega. Aí eu fecho o caminhão. Vou levar meu patrocinador, vou levar tudo. Qual foi o nosso combinado sobre gestão? A gente bateu a regra de sair. Rapaz, os caras arrastou o cara de lá de dentro, com cesta, com tudo. Qual que é o seu problema? A chefe tem um negócio de gestão aqui que ela sabe onde está tudo. Todas as contas de cesta, de arroz, sabe tudo. Não vai roubar, pode devolver. Você falar de gestão com eles, e por que aquilo é importante? Terminava o dia, às vezes a gente começava a entregar às 7 da manhã, terminava às 7 da noite. 12 horas de trabalho, dentro da favela, a gente tudo sujo, de lama, suado. Quando terminava o dia, a gente sentava com eles, mandava buscar outro lanche. Aí eu mandava, a cesta era desse tamanho, a deles eu mandava fazer assim. Vê se tem cobertor, se chegou toalha, bota na cesta deles e manda comprar um salame para cada um, para levar proteína também. Negão, obrigado, você foi incrível. Se não fosse você, não tinha dado conta. Vamos fazer uma foto, massa, que a gente trabalhou. Bravo, faz foto. Nem se preocupa, postar não, é só porque eu acho massa trabalhar com vocês. A gente fez isso por 15 dias. No final de 15 dias, eles me acuaram dentro do prédio onde a gente estava. A gente quer pedir um negócio a você. Aí eu disse, o quê? Rapaz, não está dando lá dentro. O tráfico tá pouco, o dinheiro, a gente quer trabalhar. Só que a gente não tem... Tem uns que não tem documento, tem não sei o quê. Quer trabalhar de quê? Vamos arrumar um emprego para vocês? Primeiro ano, tiramos 10 do tráfico. Mercado de trabalho. O empresário, eu quero lhe ajudar, mas eu não tenho muito dinheiro. Tem emprego? Tem. Vai empregar um dos meus meninos, é da nossa confiança. De vez em quando eu passava lá. Negão, você preste atenção, viu? Tá aí com o seu dinheiro certinho. Vou passar aqui para ficar olhando para você. Teve um que chorou, agora minha filha vai ter leite todo dia. A maioria continuou usando, mas saiu do meio. E a gente começou a construir uma relação de confiança. Nunca foi sobre você não pode usar, você não deve, o que você faz está errado. Né? Sempre foi o que você pode fazer junto com a gente. Você quer participar, esteja junto conosco, o que eu tenho para dividir com você também. Tem um que está em Minas agora. Me manda mensagem. Quando ele me vê assim na palestra, ele me segue no Instagram. Ei, minha patroa, mandou ver aí, né? Ele manda um negócio assim. O negão tá certinho aí em Minas, pelo amor de Deus, tá trabalhando certo, né? Tô. Oxi, agora o negócio minha carteira tá assinada. Sobre isso. Então a gente foi construindo relacionamento com eles. Eu não falo da Bíblia, mas vivo a Bíblia junto com eles. Né? Então, é aquele
práticas e abordagens criativas para trabalhar junto com eles. Tem um microfone rolando aqui, não, né? Tá. Você chegaram a propor com eles algum modelo associativo ou você sempre transformava eles em pessoa jurídica, no caso? Pergunto isso porque aqui no Rio Grande do Norte, né, pelo menos na Grande Natal, o modelo de associativismo entre eles eles são totalmente contra. E eu confesso que eu acho que eles têm razão em serem contra pela forma como acontece o modelo associativista entre eles, certo? Lá, vocês proporam algum tipo de associativismo ou cada um escolhia se ia ser associado, PJ, pessoa física? No processo de geração de renda, com ninguém na nossa comunidade, nunca trabalhei nenhum modelo do qual eles não tivessem capacidade de gerir sozinhos. Então, assim, só vai participar do seu programa se transformar MEI? Não. Eu ensino o que é MEI. Quero, não quero, não. Porque eles não têm gestão. Sobre o modelo associativo, a mesma coisa. Não proponho que eles façam, a menos que a nossa organização seja a gestora da associação. Por quê? Pela falta de capacidade realmente intelectual, de gestão, eles não vão conseguir gerir. E daqui a pouco, o que era para ser uma solução criativa se torna um caos social dentro do território. Então, esses a gente colocou ou em empregos informais, os que não podiam, porque tem deles que, até para a gente só sabe os apelidos, né? Negão, é um nome bem... Pois é o vulgo fulano, porque a gente não pode saber o nome, porque eles sabem que são procurados. Tem deles que usam o nome de um irmão mais novo, porque o nome dele... Teve um deles que trabalhou com a gente 1 ano numa construção, e eu era louca para dar um emprego certinho para ele CLT, mas ele saiu na saidinha do final do ano e nunca mais voltou. Aí eu disse, negão, velho, você me prejudica, você complicou, que você não foi resolver isso. Então, assim, a gente foi gerando o meu intuito, a minha missão social era fazer com que eles tivessem renda para ter dignidade. Todo o resto, a gente está respeitando o time do território, a nossa relação com as políticas públicas para a construção de outras soluções. Soluções que eu considero mais complexas para um público de vulnerabilidade. Aqui tem alguns fundamentos, tá, gente, sobre empreendedorismo. Então, tem que ter escalabilidade, que é projetar essas soluções que possam ser replicadas ou expandidas, né, da forma como eu falei. Deixa eu botar aqui, porque eu não fico na frente de vocês. Para mais pessoas, para a comunidade. Temos que pensar no impacto mensurável, ou seja, avaliar de forma regular o impacto social gerado pelas ações que nós estamos promovendo. Medir o progresso em relação à nossa missão social é essencial para a gente validar a efetividade. Pensar em colaboração, que é trabalhar em rede, tanto com outros empreendedores, com outras organizações, com o governo, com o setor privado, sempre pensando em ampliar ou amplificar o impacto, dividir recursos e conhecimentos. E, por fim, a gente pensar no empoderamento. O que é o empoderamento? É focar em capacitar, seja comunidades ou indivíduos, especialmente aqueles em situações de vulnerabilidade, que possam transformar suas próprias vidas através do desenvolvimento econômico ou social. E aí eu falo sobre isso, eu estou me referindo a um público mais adulto, mas nós começamos o trabalho com as crianças. Hoje eu tenho crianças, depois eu vou dar o Instagram para vocês olharem, eu tenho crianças nossas que estão com a gente há 3, 4 anos, que saíram da depressão, crianças que tentaram suicídio 3 vezes, tá? Então, nós temos metodologia hoje e intervenção social, porque ano passado eu tive a triste experiência de ir para o velório de uma das minhas crianças que praticou suicídio. Entrei na casa e ela tinha se pendurado numa coisa, e ouvir a narrativa da mãe, da família, e olhar para aquela criança que estava conosco. Criança, digo, ela tinha 12 anos, para nós, criança. Estava conosco há 3 anos, foi uma das coisas mais dolorosas que eu vivenciei. Eu disse, Deus, eu não aceito ter as minhas crianças que já passam por um caos social e eu estou tapeando elas, né, com um jogo de bola, tudo não é sobre isso. Então, a gente tem pedagoga,
para desenvolver plano de aula de evolução dessas crianças. Hoje eu tenho uma psicóloga só para o meu público infantil, tenho um assistente social só para olhar para eles, tenho monitores, tenho pessoas que estão acompanhando a evolução e desenvolvimento dessas crianças para garantir que o que nós ofertamos para a criança tenha capacidade de crescimento, que eu consiga mensurar impacto, que eu consiga ter colaboração de outros órgãos, porque eles estão vendo, então, por exemplo, recentemente, a gente fechou uma parceria com um dos maiores clubes de futebol do estado de Alagoas, do CRB, e ele vai para lá, manda olheiro para olhar as crianças, já olhando o potencial, porque as nossas crianças estão num plano de evolução, né? A gente está fazendo o segundo espetáculo das nossas crianças no maior teatro de Alagoas, agora no próximo mês. Tivemos um ensaio geral semana passada e uma equipe da Netflix esteve no nossa ONG para entrevistar os principais atores mirins, que começaram assim, estão assim, com o intuito de encontrar pequenos potenciais que possam ter participações em documentários ou coisas que são produzidas pela Netflix. Então, para que a gente conecte e faça essa rede colaborativa, a gente precisa olhar se o que a gente está fazendo tem escalabilidade, se consegue evoluir de papel, se dá uma crescente. A gente precisa ter noção de que está tendo um impacto real. Não é aquele negócio de a criança, ou adolescente, ou o jovem, ou adulto, acha bacana passar uma tarde no nosso projeto com a gente. Não é sobre achar bacana. É de que ponto você pegou essa vida e em que ponto você está conseguindo evoluir essa vida através da tua proposta e da tua ideia. Aí vamos para a parte mais prática. Agora eu pedi a ajuda dos irmãos e eu trouxe uma folhinha impressa. Só vou dar o diploma do curso se todo mundo... Eu vou dizer para o pessoal da Missão Aleph que não vai ter diploma nem nota, se a gente não tiver a tarefinha pronta, mas eu vi alguém da equipe mais cedo aí com o material. Pode distribuir, tá? Eu tenho mais quanto tempo? Só para não me perder. Minutos? E agora, gente? Vamos lá. Se não der conta, aí a gente deixa para o ano que vem, quando eu voltar. A Débora está rindo ali. Projeto do zero. Essas são as principais perguntas que nós precisamos responder para a gente criar uma ideia ou tirar a nossa ideia do papel. Não precisa focar nesse papel agora. Vamos para cá, que daqui a pouco a gente chega aí. A primeira pergunta, dentro do que a gente colocou como fundamento, é: qual é o problema social? Vamos lá? Qual é o problema social que você quer resolver? Então, essa é a primeira pergunta que você vai ter que ter em mente. Qual é o problema que você quer resolver? Ah, eu tenho pessoas analfabetas. Ah, eu tenho crianças que estão fora da escola. Pensa qual que é o principal problema. A segunda pergunta é: você já fez um diagnóstico da comunidade aonde esse problema está acontecendo? Mas eu não sei fazer. Vamos para as formas mais simples de diagnóstico, né? Que é as formas menos convencionais. Um diagnóstico comunitário, além da parte técnica, ele pode ser feito, por exemplo, com conversas e diálogos com lideranças comunitárias, pastores ou lideranças que já atuam naquele território, ou com pessoas que moram naquela região há muitos anos. Por que isso é importante? Para a gente não olhar só para os frutos. A gente precisa achar qual é a raiz do nosso problema. Para achar a raiz, precisamos do diagnóstico, tá? O outro ponto é que nós precisamos definir qual é o objetivo do nosso projeto. Qual é o impacto que a gente quer gerar. Eu tinha um objetivo, eu precisava de pessoas gerando renda para comer, para sobreviver. Qual é o impacto que eu queria gerar? Eu queria mulheres no mercado de trabalho ou empreendendo, que tivesse capacidade de gerar sua própria renda. E foi eu não, viu? O irmão acabou de ganhar um brinde, que o único papel branco é o dele, tá vendo? Consultoria grátis para o irmão, brincadeira. Traga um... Não sou eu. Opa, mas aí acho que foi alguma questão da impressão. Gente, mas se não receber agora, depois eu acho que os irmãos conseguem passar para vocês. Eu trouxe aí para vocês uma ferramenta adaptada chamada Canvas. Talvez alguns de vocês já conheçam. Consegue apagar essa luz daqui para
Para ver se a gente pega um pouquinho mais de qualidade. Ah, tá, gente. Corrigindo. Tem uma folha em branco para ajudar vocês com as anotações e uma impressa, tá? Desculpa. O irmão só ganhou a em branco, ele está contemplado. Tá. Tá vendo? Foi honrado, dupla honra. Recebe aí. Gente, aqui é um modelo. O modelo mais simples para você ter uma ideia do papel. Canvas. É uma ferramenta onde a gente coloca o principal cenário do nosso projeto, da nossa ideia, num único lugar. Isso nos ajuda, nos guia no nosso próximo passo a passo e nos ajuda também no processo de captação de recursos. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos responder, eu vou fazer o seguinte. A minha ideia era responder junto com vocês, mas eu quero ganhar tempo para poder finalizar o material e não deixar nenhum entendimento do que eu trouxe de fora. Então, ao invés de já responder, vocês vão anotando dentro da explicação o que vocês entendem que é relevante para poder responder esse quadrante, e aí vocês podem responder com mais calma em casa. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu sugiro vocês responderem é essa pergunta aqui embaixo. Ficou um pouquinho baixo, gente. Peço desculpa. Eu devo ter passado do padrão do slide, tá? Qual é o maior desafio que a sua comunidade enfrenta e como esse desafio afeta as pessoas? É para você responder diretamente ao ponto e com as suas palavras. Então, exemplo. O principal desafio que eu enfrento é que todas as crianças da minha comunidade que estão ali no 5º e no 7º ano não lê e não escreve corretamente. Como que isso afeta? Essas crianças estão evoluindo de série e quando chegar na idade de ir para o vestibular, não terão capacidade de concorrer a um vestibular, porque são praticamente iletradas, mesmo estando nos anos mais avançados. Pronto, então, eu levantei o problema que está afetando a minha comunidade, que são crianças e adolescentes que estão em fase escolar, mas não estão conseguindo ler e escrever, e levantei como aquilo afeta a vida deles. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos escrever sobre o nosso projeto e a nossa comunidade. O seu projeto é para dentro da igreja. Qual o principal problema que eu estou enfrentando? Jovens e adolescentes com muito namorico aí, que não era para estar, né? Gravidez precoce. Como que isso está impactando? Está aparecendo umas gravidez precoces dentro do nosso ministério. É assim que está afetando a vida. Tem menos comunhão com Deus e tal. Então, assim, dá para aplicar em qualquer coisa que você se proponha a fazer para intervir numa comunidade ou num grupo a fim de pessoas, ok? Então, a primeira pergunta, deu para entender como que a gente vai responder aqui a nossa problemática? Aí nós subimos aqui, ó, no mesmo quadrante. Qual é o nosso público-alvo? O meu público-alvo são as crianças de 8 a 15 anos, que já deveriam estar alfabetizadas, da comunidade X, e aí você vai colocar a característica desse seu público-alvo. São meninas ou são meninas e meninos? Pronto, você vai colocar. No meu caso, a minha problemática aqui, o meu maior desafio era a ausência da geração de renda, era crianças no trabalho infantil e mães solo. E aí eu vim para o meu público-alvo. Mulheres entre 17 e 35 anos, né, do território do Vegel do Lago, em vulnerabilidade social, analfabetas. Esse era meu público-alvo. Ok? Ok. Aí eu caminho, defini meu problema, defini quem é que tem esse problema que eu estou dizendo, que é o meu público-alvo. Aí eu parto aqui para a minha proposta de valor. O que é que eu quero fazer para resolver esse problema? No meu caso, eu precisava criar uma metodologia de educação financeira e empreendedora para as mulheres em vulnerabilidade social com fim de geração de renda. Era o que eu queria entregar para elas. Então, eu achei o meu problema e como esse problema estava afetando as minhas mulheres. E aí eu entendi que eram mulheres e qual era a faixa etária dessas mulheres e que elas eram mães solo. E eu disse o que eu queria fazer para mudar esse problema das mulheres, ok? E aí, se for com criança, com adolescente, com idosos, independente da área que você queira atuar, seja no ministério, seja na comunidade, em qualquer coisa que você está se dispondo a fazer como projeto.
Gente, aqui projeto não é necessariamente abrir um CNPJ, uma loja, um negócio, não. A gente está começando de baixo para cima. Ok, defini o que é que eu quero entregar aqui no meio. Quem são as pessoas que podem me ajudar, os parceiros que podem me ajudar? Para o meu projeto, eu coloquei o Sebrae Alagoas. Eu queria ver o que é que o Sebrae já tinha de metodologia empreendedora, para ver se alguma coisa fazia sentido. E o Sebrae também me ajudou realizando uma pesquisa socioeconômica com essas mulheres, porque eles tinham essa ferramenta lá. Então, eu coloquei aqui o Sebrae. Quem mais poderia me ajudar? A Secretaria de Educação de Maceió, para eu ver que tipo de programa que tinha de aceleração, de alfabetização para essas mulheres. Coloquei a secretaria. Coloquei aqui... e aí saí colocando todos os parceiros que eu acreditava que poderiam contribuir com o meu projeto aqui. Para eu ficar de olho quem que eu ia procurar quando eu fosse para a rua. Ok? Eu vou precisar da igreja, eu vou precisar da associação tal, que está no território que eu estou. Você vai colocar tudo aqui, ó, gente, detalhadamente. Aí eu fui aqui para essa lateral. Quem vai financiar a minha ideia? Preciso de dinheiro para fazer isso aqui. Né? Quem que vai financiar a minha ideia? Quem vai financiar a minha ideia? Eu vou buscar dinheiro através de editais, porque eu escrevi essa ideia. Eu tinha uma empresa que já gostava de trabalhar investindo em mulheres para geração de renda, coloquei o nome da empresa, e saí colocando aqui as fontes de financiamento e quanto isso iria me custar para eu tirar a minha ideia do papel. E aqui na lateral, nos canais, mais embaixo, o que seria esse canais? Como que essas mulheres aqui, que estão com problema, iriam saber da minha ideia? Como eu ia me comunicar com ela? Por qual canal? Então, tem que ser criativo. Se elas não leem, não escrevem corretamente, adiantável dizer que ia fazer panfleto? Para todo mundo saber da minha ideia? Não. Então, aqui a gente colocou as redes sociais, criamos áudio e mandamos nos grupos. Falamos com os líderes no boca a boca, e aí eles vão reproduzindo, e assim a gente foi colocando essa ideia para o conhecimento de mais pessoas. Por que isso é importante? Porque quando você olha a definição do teu público-alvo aqui, você vai saber se o que você está pensando como parceiro e como financiamento e como canal faz sentido. Por exemplo, aqui em financiamento, eu tenho um parceiro que não adianta eu pedir dinheiro a ele para fazer esporte com as crianças. Porque a empresa só tem interesse em geração de renda. Então, quando eu vou conversar com esse parceiro, a minha apresentação de PowerPoint nunca tem nada sobre as crianças. Eu pincelo, mas eu falo sobre a mulher que não sei o quê. Então, se eu entender quem é o meu público-alvo, eu vou entender se aquele parceiro que eu estou pensando faz sentido para mim. De repente, você está querendo implementar um projeto numa comunidade e quer o apoio da igreja local da comunidade. Mas a igreja tem um trabalho muito forte com idosos. E você está querendo trabalhar com adolescente. Então, a igreja não quer, não está afim. Não, gente. Cada financiador, cada parceiro, muitas vezes já tem o seu próprio público-alvo de interesse, mesmo sendo financiador. Então, isso é importante para você ter como um insight. Aqui embaixo, desculpa, gente. Aqui embaixo, eu coloquei a proposta da gente desenhar as metas claras, atingíveis e mensuráveis. Todo projeto precisa ter meta. Então, para mim, eu coloquei assim. No ano 1, eu queria formar 100 mulheres na minha metodologia. Aí, botei lá, 100 mulheres formadas em um ano. Primeira meta. Segunda meta, eu queria que dessas 100 mulheres, 50% estivesse gerando renda quando saísse do programa. Então, 50% das mulheres atendidas gerando renda. Segunda meta. Terceira meta, no mesmo ano 1, eu gostaria de que essas 100 mulheres que participassem do programa tivessem 75% de aproveitamento, ou seja, na presença, na participação das aulas. Então, aqui eu coloquei 3 metas principais claras, diretamente focadas no que eu estava me propondo a entregar, para que eu entendesse, junto com a minha equipe, para onde nós estávamos caminhando. Deu para compreender, gente? Eu sei que está ligeirinho aí, e a culpa é toda da Débora, que sabe que eu falo muito e me deu pouco tempo. Brincadeira, Débora. Mas deu para compreender aqui o circuito do que a gente fez. Isso aqui é um método simples, tá, gente? Tem outras complexidades para a construção de projetos.
Aqui eu trouxe para você, ok, construí o projeto, vou tirar do papel. Arrumei um dinheiro, arrumei um parceiro, ou dá para começar sem dinheiro, que tem ideia que dá para começar sem dinheiro. Verdade, né? Vou tirar do papel. Eu trouxe para vocês uma ferramenta de gestão de tarefas. Essa ferramenta se chama Kanban, é uma ferramenta de mercado. Aqui eu trouxe elas de forma resumida. Pode ser criado no papel, pode ser colocado na parede, pode ser criado no Trello. Eu vi gente já fazer na parede. Então, colocou, primeiro quadro, backlog. O que é backlog? Pendências. São tarefas pendentes que você tem para fazer. Então, assim, vou criar uma metodologia para atender 100 mulheres. O que eu preciso fazer agora? Que eu já desenhei o que eu quero. Quais são as tarefas? Aí eu começo a escrever todas as tarefas ali. Todas. Por que no nosso quadro está com cores diferentes? Cada cor é um time meu que toma conta. Então, vamos supor, todas as tarefas que estão em amarelo pertencem à equipe de comunicação. Todas as tarefas que estão em roxo pertencem ao pessoal do pedagógico. Todas as tarefas que estão em vermelho pertencem ao administrativo. Então, para criar uma metodologia, o pessoal do psicossocial precisa fazer isso. Aí coloca as tarefinhas. Para criar a metodologia, que é a nossa proposta, o pessoal da comunicação precisa fazer isso. Para criar a metodologia, o pessoal do administrativo precisa providenciar isso. E aí a gente detalha todas as tarefas, um a um, do que precisa ser feito, para a gente não pular a etapa. Beleza, colocamos todas as tarefas lá no nosso quadro. Começou o negócio, começou valendo. Cheguei hoje para trabalhar, vou trabalhar na tarefa número 1, que está aqui em cima. Eu pego essa tarefa e coloco ela para cá, no meu quadrozinho de andamento. Então, todo mundo sabe que a tarefa 1 amarelo, que eu sou do time amarelo, ela está sendo trabalhada porque ela está no quadro de andamento. E quando eu terminar essa tarefa, eu coloco ela para o meu quadro de concluído. Então, eu que sou a líder do projeto, que estou olhando o projeto todo, sei exatamente tudo que tem para fazer de tarefinhas, para minha ideia sair de papel, o que é que o meu time está trabalhando, o que é que está em andamento e o que é que eles já concluíram aqui. Tem programas digitais que a gente usa que dentro dessas tarefas a gente consegue clicar e anexar documento, por exemplo, do que já foi concluído. Então, é só um modelo referência de gestão de tarefas para projetos, ok? Deixa eu ver se esse é o último. Vou deixar esse outro eu mando para vocês. Por fim, para manter todo esse ecossistema girando, a gente precisa dos rituais e das rotinas, gente. O que são os rituais e as rotinas? A gente cria práticas que são fundamentais para a eficácia da governança de um projeto, porque vai estruturar os processos. Como, por exemplo, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Trouxe 3 principais rotinas que eu tenho lá no meu instituto. A primeira delas é a reunião de planejamento, que é essa primeira reunião para construir a ideia que eu falei para vocês. Então, a gente une todo mundo. Gente, a gente tem um problema. Vamos construir a ideia para esse problema? É reunião de planejamento. Vai gastar muito tempo com ela. Ó, ela pode acontecer semanalmente ou quinzenalmente. Nós vamos definir todas as prioridades do projeto. Segunda reunião, é uma reunião de checagem. Todo dia de manhãzinha, 15 minutinhos, os líderes do seu time, ó, nós temos tal tarefa para fazer, como é que está? É aquela reunião que a gente está olhando as tarefinhas, se elas estão andando. Isso acontece diariamente, bem rapidinho. No nosso caso, uma vez por semana, nós temos a reunião de status. Então, toda segunda-feira de manhã... Já estourei, né? Estamos expulsando, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Toda segunda-feira de manhã, a gente reúne o time, todas as lideranças, e eu pergunto, projeto X, gente, como é que está? Você que é da comunicação. Ah, isso. Não consegui fazer isso. Pô, não fez por quê? Porque o administrativo não comprou. Aí eu já olho para o administrativo, não comprou por quê? Administrativo. Não, porque o pedagógico não passou a especificação. Por quê? Então vai todo mundo para o porquê ali. Faltou o parceiro tal, que a presidente não entrou em contato. Aí eu, então, gente, não entrei em contato porque eu estava lá no Missão Aleph dando aula. Brincadeira, mas até eu respondo. Então é uma reunião onde a gente checa coletivamente como estão as tarefas que cada um saiu como responsável. Isso aqui dá para fazer com voluntário, isso dá para fazer com funcionário. A gente começou com voluntário. E até hoje eu trabalho com voluntários que nem moram em Maceió, moram no Recife. Como que a gente trabalha? Esse quadro está no digital e a gente trabalha online com eles. Vamos fazer uma reunião aqui, a gente tem essas tarefas para fazer, o voluntário eu fico com essa, o outro eu fico com essa, pronto. Depois a gente se reúne só para bater, se está tendo dúvida, se não está, se está conseguindo fazer.
Então, não necessariamente se precisa ter um time ornamentado. Se precisa ter ritual e rotina, é disciplina. É você marcou, marcou. Por exemplo, segunda-feira, eu estava aqui, não estava em Maceió. Alguém fez a reunião para mim e já mandou o resumo no meu e-mail. Então, ela não para de acontecer se eu não estiver. Já tem uma segunda pessoa lá que vai tocar essa reunião, ok? Isso aqui, eu vou pedir para... Eu mando para você, depois você desenrola aí para a turma. É a última parte, gente, do nosso projeto. Prestação de contas de um projeto. Eu vou sair da frente, porque vocês podem tirar uma foto, que não vai dar tempo de ler, deixa vocês tirarem uma foto. E se alguém quiser saber mais, pode se matricular lá na pós-graduação. Deixa eu fazer logo a propaganda, estou dando aula lá também, como é o nome da pós? Missiologia Urbana, então tem uma disciplina minha lá. Só vou responder pergunta quem tiver matriculado na pós. Que o pastor disse que ontem estava com desconto para os congressistas. Vai ter sorteio amanhã, para quem chegar no horário, quem chegar atrasado está fora do sorteio. Estou fazendo, né? Senão o pessoal não me chama mais para vir, tá? Então, gente, e aqui eu quero dar o meu próprio testemunho fechando junto com vocês. Eu comecei dizendo para vocês que a nossa primícia é: comece gigante mesmo sendo pequeno. Eu falei exatamente disso. Não tenho recurso, não tenho computador. A gente fazia numa folhinha de papel, em caderno que doavam para a gente. Colava na parede. Né? Eu agora tenho um computador, não tenho equipe. Vou encher a paciência de um monte de voluntário. Ter a minha ideia do papel. É algo que está plantado no seu coração? Então você vai até o final. Eu não tenho como fazer tudo. Eu estou te dando um roteiro que ninguém vai dar isso aqui para vocês com esse nível de detalhamento. Preste conta de tudo que você fizer. Hoje eu estou tentando ajudar um ecossistema de organizações sociais no Brasil que nos acessam. Teve uma que eu até consegui aprovar ela no primeiro projeto da vida dela, 10 anos de organização, para no final ela morrer na praia, porque a bonita não faz prestação de contas. Porque eu estou sem tempo. Eu digo, porque você está sem tempo, você acabou de perder 40 mil reais. Sem tempo. Eu fiz a parte mais difícil para você, que foi escrever teu projeto, submeter tua ideia, vender para o patrocinador. Você passou na fase, cadê a prestação de contas? Então, pedir R$1, presta conta de R$1. Pediu 2, presta conta de 2. Isso vai chancelar sua reputação social e a sua validação com a comunidade. Respondendo a pergunta da irmã de Rosa, que me fez lá no início. O nosso instituto chama Instituto Manda Ver, e a nossa segunda organização é o Banco Laguna. Qualquer pessoa que estiver fazendo um trabalho no território e alguém da comunidade perguntar assim, quem que está com você fazendo esse trabalho? O Instituto Manda Ver. Então, se é o Manda Ver, vai acontecer. Porque o nosso principal valor é idealizar, falar, fazer. Isso é Manda Ver. Idealizou, falou, vai ter que fazer. Então, temos essa mesma primícia com a comunidade. Se nos comprometemos com eles, nós vamos entregar. Eu tenho patrocinador que saltou na metade do caminho e a gente deu o nosso jeito de entregar porque nós assumimos aquela turma com a comunidade e temos essa mesma primícia com a sociedade e com os patrocinadores. Se o Manda Ver está no contrato, nós vamos honrar até o final, independente se vamos tomar prejuízo ou não no processo. Serão aprendizados que nós vamos usar para amadurecer como organização e como profissional. Então, prestação de contas é um item fundamental para o ciclo do teu projeto e da tua ideia. E por último, não mais importante, preciso de vocês nas nossas redes sociais, como uma forma de gratidão. Por que isso aqui é tão importante para a gente? Por que isso aqui é tão importante para a gente? Às vezes a gente participa de alguns editais onde a gente ganha se a população votar no nosso projeto. Então, quando eu tenho pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente a nossa causa, seja através de mim ou estando lá pessoalmente, está nas nossas redes, e a gente faz uma chamada e engaja nas nossas publicações, isso valida socialmente para a gente o nosso trabalho. Né? Isso, de alguma forma, nos ajuda a captar recursos. Se por acaso você entrar lá, se identificar com algo, né? Dizer assim, isso aqui é muito bacana, quero fazer parte, como que eu posso ajudar? Se você estiver no estado de Alagoas e quiser nos visitar, vai ser uma honra receber vocês, mas é extremamente importante que vocês nos acompanhem, né? Nos ajudem lá no nosso trabalho também, acompanhando a nossa jornada. Quero terminar, tem uma pergunta aqui, ó.
Como você lida com os políticos que se aproximam querendo notoriedade e se aproveitam do projeto já em desenvolvimento. Particularmente, eu ganhei 3 quilos nessa política de tanto jantar que eu participei. Nunca comi tanto, nunca passei tantas noites fora. Gente, eu não posso mais jantar. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que nós começamos um trabalho muito sério no território. Somos uma associação que não temos vínculo político nem vínculo religioso. A minha igreja, o povo da minha igreja, alguns são funcionários comigo e lá são funcionários comigo. Ninguém tem outro papel a não ser esse. Por que isso é tão importante? Para a validação social, para que a galera do tráfico, para que as mulheres que estão em situação de prostituição consigam se sentir acolhidas. Claro que aquilo que eu falei para vocês, usamos o evangelho sem abrir a boca, aqui, ó, com as nossas obras. Tá? Então, com os políticos não foi diferente. Usamos o que está dentro da lei. Leis de incentivo à cultura, são Ministério Federal, emendas parlamentares, a minha negociação é clara, é límpida. Esse ano foi o ano que eu mais fui procurado por político. Recebi os grandes nomes de Alagoas, tudo lá. Né? E sempre vinha com aquela comitiva. Primeira regra, só vai filmar se eu autorizar. Alguns eu autorizei intencionalmente dentro de uma estratégia. Qual? O prefeito não queria mais nos receber, estava muito grande. Aí eu procurei a família Collor, que é do governo, que é uma das famílias mais conhecidas de Alagoas, procurou. Posso filmar? Pode filmar ao meu lado. No outro dia eu estava dentro do gabinete do prefeito. Eu disse, a política pública que a gente estava conversando. Eu sei que ele viu a filmagem. Entende? Então, assim, o jogo político é deles. O que a gente pode se apropriar é viver o que a palavra de Deus diz. Pomba e serpente. Pureza e aqui, a sagacidade. Saber, foi tempo de muita oração da minha parte e da minha equipe dos que creem no Evangelho, porque tem uns que não creem. E eu disse, gente, nós vamos enfrentar um período político, mas não podemos nos esconder. Precisamos ser igual a Daniel. Dá para orar 3 vezes por dia, mas dá para governar os feiticeiros. Porque era isso que Daniel era. Então, foi essa decisão que eu tomei, recebi a todos, escutei a proposta, fui claro. Você pode dizer que você apoia meu projeto se você apoia o meu projeto. E a forma de apoiar é a forma que a lei permite. O senhor pode mandar emendas, o senhor pode trazer empresários, aí você pode dizer, trouxe uma emenda para o Instituto para este fim. É o que eu posso lhe entregar como contrapartida na prestação de contas. Qualquer patrocinador que apoiar X, ele vai ter a evidência do X. Então, só de ter um trabalho com uma prestação de contas muito ajustada, a gente faz o mesmo modelo de prestação de contas para quem doou R$1.000, ou para quem doou 1 milhão, não faz diferença. Então, os parceiros ficam equalizados e eles se sentem intimidados para determinadas propostas. Né? Esse ano, nós apoiamos um vereador local que já era apoiador nosso, e eu disse a ele, o que é que eu posso fazer? Você pode vir até a instituição, visitar, e pode filmar que está visitando como parlamentar. Mas eu não posso pedir ao meu povo para votar em você, porque eu te apoio. Eu posso votar se eu quiser. Então, eu tenho governança e tenho compliance. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, se você começar grande, pequenininho, com regras, com princípios, e sustentar isso, não importa onde você esteja, na Babilônia ou em qualquer lugar, a tua integridade vai manter. Então, lá, todos os políticos já sabem. Não adianta bater na porta do mandar ver, se não for fazer um negócio sério, ela não vai receber. Alguns eu recebo, mas recebo como parlamentar. O senhor é parlamentar? É, posso te receber. O senhor é candidato, quer apresentar a proposta, apresente. Incrível. Vou esperar o senhor ganhar para a gente conversar. E se ganhar, já sabe que eu vou cobrar. Cobro o conselho tutelar, cobro o prefeito, cobro tudo. Desmancharam a quadra das minhas crianças na rua e o prefeito ficou enrolando lá para reformar, para chegar no período político. E eu ia cancelar uma aula já patrocinada. Eu bati uma foto e mandei um WhatsApp para o prefeito. Estou colocando 40 crianças para fora porque a sua secretaria não tem prazo para entregar a coisa. Amanhã farei um pronunciamento público sobre isso. Em 5 minutos o prefeito me ligou. Que conversa é essa? A quadra está pronta lá. No instante a quadra ficou no lugar. Os prefeitos, o senhor sabe. Eu tenho 40 crianças sobre a minha responsabilidade nessa modalidade. O senhor desmanchou uma quadra que estava funcionando para fazer uma melhor. Mas quando? Vai me dar uma segunda opção, uma quadra paralela para eu estar com as minhas crianças? Não, tu tem que resolver, ou eu vou anunciar para a comunidade que está encerrando porque o prefeito não conseguiu entregar. Ele disse, de jeito nenhum. Quando tiver essas coisas, mande para a gente. Então, tem que conversar por igual, tem que saber entrar e conversar com os grandes, e onde que isso é aprovado? Na integridade do nosso coração.
Se eles souberem que aqui está reto, não tem penetração. Tá? Então, desde já, quero agradecer aí. Espero poder ter contribuído com vocês. Obrigada, gente.